Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre perícia, avaliação e arbitragem. Na aula de hoje, vamos conhecer os principais tipos de perícia e entender por que essa atividade é tão importante para a justiça, para as empresas e também para a nossa sociedade. Quando ouvimos a palavra perícia, muitas pessoas pensam imediatamente em séries de investigação ou em crimes famosos, mas a verdade é que a perícia vai muito além disso. A perícia é uma atividade técnica realizada por um profissional especializado para esclarecer fatos que exigem conhecimentos específicos. Em outras palavras, podemos dizer que quando existe uma dúvida que não pode ser resolvida apenas com opiniões, entra em cena o perito, utilizando métodos científicos e conhecimentos técnicos para produzir uma prova que seja extremamente confiável. Então podemos compreender algumas grandes áreas de atuação da perícia, como por exemplo, a perícia criminal, a perícia trabalhista, a perícia civil e a perícia médica. Embora sejam áreas diferentes, todas possuem um objetivo em comum: fornecer informações técnicas que ajudem na tomada de decisões. Entre todas, vamos dizer assim, modalidades apresentadas, uma merece atenção especial para nós, profissionais de administração e ciências contábeis: a perícia contábil e financeira. Essa modalidade é utilizada para investigar situações como sonegação fiscal, apropriação indébita, depósitos não declarados e outras irregularidades financeiras. O contador perito, ele vai analisar os documentos, as demonstrações contábeis, registros e evidências para reconstruir os fatos e elaborar um laudo técnico. Mas a perícia não se limita à contabilidade. Ela é muito mais ampla do que isso, como, por exemplo, a perícia informática, que é responsável por investigar crimes digitais, recuperar informações e analisar computadores, celulares e outros dispositivos eletrônicos. Outra modalidade importante é a perícia documentoscópica, utilizada para verificar a autenticidade de documentos e assinaturas. Dentro dessa área está a grafoscopia, que é uma técnica empregada para identificar se uma assinatura realmente pertence à pessoa que a realizou. Também encontramos a perícia em audiovisual, que verifica se áudios e vídeos sofreram algumas possíveis alterações. A perícia em engenharia é utilizada para analisar acidentes em obras e avaliações de imóveis, além da perícia ambiental, que investiga danos à fauna, à flora e casos de poluição. O conteúdo ainda apresenta modalidades como a genética forense, baseada na análise de DNA, a balística, que estuda armas e projéteis, a perícia em bombas e explosivos, a perícia em veículos existe também, além de perícias em medicina e odontologia forense e da perícia sobre o patrimônio cultural. Observe que todas essas especialidades possuem técnicas diferentes, mas trabalham com o mesmo propósito: transformar conhecimento técnico em evidências que sejam confiáveis. E é justamente essa a principal mensagem que eu deixo para vocês nessa aula. A perícia não serve para defender uma das partes. O papel do perito é atuar com imparcialidade, utilizando métodos científicos para esclarecer os fatos e produzir um laudo técnico que servirá de apoio para decisões judiciais, administrativas ou arbitrais. Então nós temos que entender que talvez você não atue diretamente em todas essas modalidades, mas que elas funcionam de forma ampla e ampliam a nossa visão, ampliam a visão do profissional e mostra como diferentes especialistas trabalham de forma integrada para solucionar problemas que são complexos. Eu já encerro por aqui essa aula no dia de hoje sobre os tipos de perícia. Eu agradeço muito e aguardo você na nossa próxima aula. Até a próxima!